Gotas do Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. Aliança da ciência e da religião. Item 8. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras tendo o mesmo princípio que é Deus. Não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava ver entre essas duas ordens de ideias prendem-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu, lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento, deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmetido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e as existências dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão, a razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará se quiserem resistir-lhes em lugar de a elas se abandonarem. E toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos, depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma era nova na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever e devem trazer, nas relações sociais, inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus.